E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais fascinantes e, vamos ser sinceros, mais técnicos do direito penal: a dosimetria da pena. Já parou para pensar como um juiz pega um intervalo de pena, tipo de 12 a 30 anos, e chega numa sentença cravada? Pois é, existe um método para isso. É o processo que transforma a lei abstrata numa punição real, individualizada. Vamos entender juntos como a justiça é, literalmente, calculada. A grande questão que vai guiar nossa conversa é exatamente esta. Como é que se sai de uma previsão genérica que vale para todo mundo que comete aquele crime e se chega a um número tão específico, tão detalhado? A resposta, adianto, não é aleatória. Existe um caminho rigoroso, um passo a passo que todo juiz precisa seguir. E isso é fundamental para garantir a individualização da pena, que é um princípio que vem direto da nossa Constituição. Para a gente não se perder, olha só o nosso mapa. Primeiro, vamos entender a estrutura geral, o chamado sistema trifásico. Depois a gente vai dissecar cada uma das três fases e pode esperar que vamos gastar um bom tempo na polêmica questão dos antecedentes. No final, a gente amarra tudo numa síntese para fechar o raciocínio. Então vamos lá. A resposta para nossa pergunta inicial começa a ser respondida aqui com o sistema trifásico. É ele a metodologia, a espinha dorsal de todo o cálculo da pena, sempre com o objetivo de encontrar um resultado que seja justo e, claro, muito bem fundamentado. Mas nem sempre foi assim. Vale um breve contexto histórico. Antes, existia uma outra ideia, o sistema bifásico, defendido pelo jurista Roberto Lira, que basicamente juntava a primeira e a segunda fase do cálculo. Só que aí veio a grande reforma do Código Penal, em 1984, e consagrou a visão de outro gigante, Nelson Hungria, o sistema trifásico. E por que ele é melhor? Porque ele organiza a bagunça. Ele separa a análise que é mais subjetiva do juiz, na primeira fase, da aplicação de regras mais objetivas nas fases seguintes. Isso dá muito mais clareza, mais transparência e, claro, muito mais controle sobre a decisão judicial. E aqui está o esqueleto do sistema, previsto lá no artigo 68 do Código Penal. É um caminho com 3 paradas obrigatórias. Primeiro, o juiz fixa a chamada pena base, olhando 8 fatores listados no artigo 59. Segundo, ele pega essa pena base e ajusta, para cima ou para baixo, com as agravantes e atenuantes, chegando na pena intermediária. E por último, aplica as causas de aumento e diminuição para finalmente encontrar a pena definitiva. É um processo lógico e que não pode ser pulado. Bom, vamos entrar na primeira e, arrisco dizer, na etapa mais delicada de todas. É aqui que o juiz tem uma maior margem de interpretação, uma certa discricionariedade. Mas calma. Essa liberdade não é um cheque em branco. Ela é totalmente guiada por critérios que estão na lei. O artigo 59 traz a lista, são os 8 pilares da pena base. O juiz tem que passar por cada um deles: a culpabilidade, que é o nível de reprovação daquele ato, os famosos antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos que levaram ao crime, as circunstâncias em que ele ocorreu, as consequências e, por fim, o comportamento da vítima, que vale dizer só pode ser usado para beneficiar o réu ou ser neutro, nunca para prejudicá-lo. Agora, atenção máxima para essa regra de ouro. Nesta primeira fase, não importa o quão favoráveis sejam todas as circunstâncias para o réu. A pena base não pode de jeito nenhum ficar abaixo do mínimo que a lei prevê. E o contrário também vale. Por piores que sejam os fatores, ela também não pode ultrapassar o teto máximo. O juiz trabalha dentro dessas duas balizas, dentro dos limites do tipo penal. De todas aquelas 8 circunstâncias, a análise dos maus antecedentes é, sem dúvida, a que mais gera discussão e que tem os entendimentos mais detalhados dos tribunais superiores. Por isso, a gente vai dedicar uma atenção especial a ela agora. Um ponto fundamental aqui é não confundir as coisas. O STF e o STJ já bateram martelo nisso. Maus antecedentes se referem única e exclusivamente ao histórico de condenações criminais definitivas da pessoa. Ponto. Usar essa mesma condenação para dizer que a personalidade é ruim ou que a conduta social é inadequada, isso não pode. Seria o famoso bis in idem, punir a pessoa 2 vezes pela mesma coisa, o que é totalmente proibível, cada circunstância no seu quadrado. Agora, uma pergunta que parece um nó na cabeça. Pensa comigo. Uma pessoa está sendo julgada hoje por um crime que cometeu lá em 2020. Só que, em 2021, ela cometeu um outro crime e já foi até condenada por ele. Essa condenação por um fato que aconteceu depois pode ser usada para piorar a pena do crime de 2020? A resposta do Superior Tribunal de Justiça é um categórico não. E a lógica por trás dessa decisão é brilhante.
A sentença tem que refletir a pena que a pessoa merecia no momento exato em que ela cometeu o crime. O que ela fez depois, bom ou ruim, não pode retroagir para mudar a avaliação daquele ato do passado. Então, a regra de ouro é esta aqui, e a linha do tempo ajuda a gente a visualizar bem. O que importa é que o fato criminoso, o nosso fato A, tenha acontecido antes do fato que está sendo julgado, o fato B. A data da condenação definitiva por esse fato A não importa tanto. Ela pode acontecer até depois do fato B. Essa é a regra que vale e que vive caindo em prova de concurso. E os prazos, como ficam? Bom, aquela história dos 5 anos, o chamado período depurador, vale para apagar os efeitos da reincidência, que é uma agravante da segunda fase. Agora, para os maus antecedentes, que a gente está vendo aqui na primeira fase, a coisa complica. O STF entende que a condenação é perpétua, não se apaga. Mas o STJ, numa linha mais garantista, já começou a aplicar o chamado direito ao esquecimento, afastando condenações muito antigas, com mais de 10 anos. É um debate profundo que coloca em lados opostos a proteção da sociedade e o direito de uma pessoa não ser estigmatizada para sempre por um erro do passado. É uma tensão jurisprudencial muito importante. Ok, superamos a pena base. Vamos agora para a segunda fase. Aqui, o juiz vai aplicar circunstâncias que estão previstas expressamente na lei, como a reincidência, ser menor de 21 anos ou a confissão, para fazer um ajuste fino na pena e chegar no que a gente chama de pena intermediária. Certo, mas qual é o peso de cada uma dessas circunstâncias? A lei não fala. E para não virar uma bagunça, a jurisprudência acabou criando um padrão. O critério que se consolidou é a fração de 1/6. Então, para cada agravante, o juiz aumenta a pena em 1/6. Para cada atenuante, ele diminui em 1/6, sempre calculando em cima da pena base que veio da primeira fase. Um debate que ferveu nos últimos anos foi o da confissão qualificada. É aquela situação em que o réu fala: sim, fui eu que fiz, mas foi em legítima defesa. A dúvida era: isso vale como confissão para diminuir a pena? Depois de muita discussão, o STF, em repercussão geral, deu a palavra final no tema 1194. Sim, a confissão qualificada atenua a pena. A condição é que essa confissão, mesmo com a desculpa, tenha sido usada pelo juiz para ajudar a formar a sua convicção de que o réu era culpado. E um alerta importante para quem está se preparando para concursos: o direito não é estático. Uma reforma na lei em 2025 trouxe novidades no rol de agravantes e atenuantes. Por exemplo, agora cometer um crime em um contexto de calamidade pública é uma nova agravante. É crucial estar sempre de olho nessas atualizações. Agora, mais uma regra de ouro, dessa vez da segunda fase. É a famosa súmula 231 do STJ que está vivíssima. Diferente do que a gente vai ver na próxima fase, aqui na segunda etapa, mesmo que o réu tenha um monte de atenuantes, como confessar e ser menor de 21, a pena intermediária não pode de forma alguma ficar abaixo do piso mínimo previsto para aquele crime. E, finalmente, chegamos à última etapa do cálculo. Agora, sobre a pena intermediária que a gente encontrou, o juiz vai aplicar frações específicas que estão espalhadas pela lei. É aqui que entram, por exemplo, a tentativa de crime, que diminui a pena de 1 a 2/3, ou o uso de uma arma de fogo num roubo, que aumenta a pena. E aqui está a gigantesca diferença entre a segunda e a terceira fase. Lembra da súmula 231, que proíbe a pena de ir abaixo do mínimo na segunda fase? Pois é, na terceira fase essa barreira cai. Uma causa de diminuição, como a tentativa, pode sim levar a pena para um patamar abaixo do mínimo legal. E da mesma forma, uma causa de aumento pode jogar a pena lá para cima, para além do máximo. É a fase que tem o maior poder de modificar o resultado final. Então, recapitulando, o que a gente viu é que a definição de uma pena não é um ato de pura vontade do juiz. É, na verdade, um percurso técnico, um roteiro estruturado em 3 etapas claras, cada uma com suas próprias regras. É esse caminho que guia o julgador na busca por uma punição que seja justa e proporcional para cada caso. E para a gente fechar com chave de ouro, essa citação do ministro Rogério Chieti Cruz, do STJ, resume perfeitamente a importância de tudo isso. O sistema trifásico não é um mero formalismo, não é só burocracia. Ele é a ferramenta que torna real o princípio constitucional da individualização da pena. É ele que garante que cada pessoa seja julgada e punida de acordo com as particularidades do seu ato. Se essa nossa análise detalhada da dosimetria da pena foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O apoio de vocês é o que nos permite continuar produzindo conteúdo jurídico aprofundado como este. Muito obrigado e até a próxima!